Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso. Como eu disse antes, toda aula vocês vão ver esse vídeo aqui. Que eu vou estar lembrando a vocês que na descrição do vídeo, da aula, vai ter o link de todas as aulas anteriores. Tá? Então, para quem não assistiu as anteriores, eu aconselho que assistam do começo, né? Comecem na primeira aula e vão por aí em diante. Primeira, segunda, terceira, sem pular nenhuma aula, para que vocês peguem esse curso tudo a fundo, entendam tudo direitinho. Eu garanto que com esse curso aqui vocês vão poder fazer qualquer modo. Para quem não é inscrito, não percam essa oportunidade, se inscrevam, ativem o sininho, porque tem muitas aulas pela frente e aí vocês vão estar sempre sendo notificados da aula seguinte. Tá? Então vamos começar nossa próxima aula. Bom, pessoal, agora eu quero mostrar para vocês um pouco sobre a cozinha. Essa é aquela cozinha que a gente fez o plano de código. Agora eu vou explicar para vocês as posições, o porquê das posições do parafuso. Esse é o gabinete, por exemplo, que foi feito um módulo. Esse é um módulo separado. Como vocês podem ver, o outro módulo, tampa e a lateral. Então pode colocar parafuso à vontade na lateral dele que não vai aparecer. O gabinete. Essa é aquela régua que a gente colocou de cintura. Lá atrás não tem nenhuma régua, só coloquei um apoio para apoiar a perna. Esse aqui é a base, conforme eu tinha explicado para vocês, a base de pedra. O ideal é vocês colocarem essa base, que é só um espelho na frente de pedra em volta, para apoiar o gabinete. Porque com o peso, com o tempo, ele não vai ceder, isso aqui vai ficar assim o resto da vida. Eu já coloquei as portinhas para vocês entenderem as posições, por exemplo, dos puxadores. Os puxadores, a parte de baixo, é sempre bom vocês colocarem o puxador para cima, na parte superior da porta. E os puxadores dos móveis superiores, é sempre bom colocar os puxadores na parte inferior da porta. E por que ele está na horizontal? Porque como esses móveis têm porta basculante, e a porta basculante a gente tem que pôr na horizontal, então a gente coloca todas as outras portas também na horizontal para ficar tudo combinando. O mesmo serve para os móveis, os módulos inferiores. Como tem gavetas, e as gavetas ficam com os puxadores horizontal, a gente coloca também todos os outros na horizontal, para ficar tudo combinando. Agora eu vou explicar a vocês sobre os módulos que foram parafusados na parede. Nós usamos as cantoneirinhas, que são parafusadas na lateral da caixa. Isso aqui, como vocês já sabem, é uma caixa normal, é como se vocês estivessem montando uma gaveta, só que é uma caixa maior. Vai de acordo com o desenho que vocês fizerem. As prateleiras também vocês coloquem na altura que vocês quiserem. Essa prateleira, por exemplo, eu parafusei pela lateral. Parafusei pela lateral porque ninguém vai ficar olhando aqui, né? Então, não tem problema. Essa também eu parafusei pela lateral. Como é tampado aqui, ó, não vai aparecer. Essas prateleiras aqui, ó, da torre, como eu disse antes,
Para não ficar cheio de parafusos dos lados da torre, nós colocamos as cadeirinhas de 2 furos. E o teto, o tampo, como é por cima, o parafuso está lá por cima, de cima para baixo, e a base de baixo para cima. Agora eu vou explicar. E o mesmo é a adega. Os parafusos estão todos pelas laterais, porque um lado dos parafusos vai ficar virado para a parede e o outro lado vai ser tampado pela torre. E por baixo não fica aparecendo parafuso nenhum. Agora eu vou explicar sobre as dobradiças retas e as curvas. Qual a diferença? Como fazer a regulagem delas? Lembra o que eu falei sobre a lateral do módulo não dividir a portinha com a outra lateral? Aqui, por exemplo, são 2 módulos. Aqui é um módulo, aqui é outro. Então, aqui tem 2 paredes de MDF. Então, podemos usar a dobradiça reta, porque não vai precisar dividir uma parede para 2 portas. A porta pode bater aqui e usar toda a lateral. Agora, nesse caso aqui, vou explicar aqui, nesse caso aqui, ó. Essa portinha, aqui tem uma divisória, ela precisa dividir, essa divisória precisa dividir o espaço com essa outra porta. Então, nós temos que usar a dobradiça curva. Porque a curva faz com que a porta afaste mais e pegue só na beiradinha da lateral. O mesmo na outra porta. Agora eu vou explicar aqui em cima a diferença. A diferença da dobradiça reta. Essa é a dobradiça reta. Pelo nome já fala, ela é reta. Aqui é retinho. A dobradiça curva. A dobradiça curva, ela tem esse calombo, igual um calombo de um camelo. Uma dromedária. Tá vendo a diferença? Essa é a curva e essa aqui é a reta. Sobre a regulagem. Esse parafuso é o que afasta a porta para fora. E esse parafuso é a inclinação da porta. Traz ela para frente e para trás quando ela é fechada. Eu vou colocar no lugar e vocês vão entender. Deixa eu colocar isso aqui. Lembrando, olhem lá em cima, esse móvel não é portinha embutida, mas a aparência dele lá em cima, lá eu coloquei uma régua, como se fosse a régua de estrutura do gabinete, uma régua de 15 com mais 15 colado no outro, e fitei a frente dela, e coloquei em cima do móvel, fazendo a volta, para dar aquele acabamento. Dá uma aparência que a portinha fica embutida e que o tampo do móvel é grosso, é espeto. Fica muito mais bonito e dá acabamento em cima das portas. Agora, vamos colocar a porta e vocês vão entender. Vocês lembram o que eu falei? Então, esse lado aqui, essa parede aqui, não vai dividir o espaço para outra porta. Então, dobradiça reta. Então, eu vou colocar ali a dobradiça reta. Mesma coisa, a gente divide lá a parte de cima com a parte de baixo, uns
5 milímetros para cada lado. Agora, ó, ela não ficou nivelada na outra porta. Então o que a gente faz? É aqui que a gente regula. Então a gente regula aqui na própria dobradinha. É só soltar aqui os parafusos. A própria dobradiça tem um espaço para regular, ó. Pronto, ela desceu o parafuso, a porta desceu, eu aperto de novo. Agora tá na mesma altura. Pronto, vou colocar a outra porta. Então, agora essa outra porta aqui, como aqui tem uma divisória, certo? Esse vasculhante já está pegando em cima dessa divisória. Então eu vou precisar dessa divisória também para a outra porta. Então tem que dividir o espaço dessa divisória para duas portas, que é essas e a outra porta. Aí então nós vamos usar a dobradiça curva. Onde não divide o espaço com outra porta, vocês usem a reta. E onde precisa dividir, é só usar a curva. Então eu vou colocar aqui. Se eu conseguir colocar. Mas eu pôr todos os parafusos e dar uma conferida. Não, eu tenho que subir ela. Ver se tá. Tem que subir ela um pouquinho. Agora, parafuso. Agora eu vou explicar sobre essa regulagem aqui. Como funciona a dobradiça. Como vocês podem ver, aqui está bem mais aberto do que lá em cima. Então o que a gente faz? Esta é a regulagem onde este parafuso você vai regular isso. Esse aqui, ó, é o primeiro parafuso da dobradiça. Esse parafuso. Então se você observem que conforme a gente aperta o parafuso, a porta vai chegando para cá, ó. Então se eu apertar demais, vai até passar agora, ó. Apertei demais, olha só. Então o que acontece? Eu tenho que voltar um pouquinho. Eu volto o parafuso um pouquinho. Ó. Pronto. Ok, agora como regular? Lembra que eu falei, gente, ó? A porta está com mola lá em cima. Então como que a gente regula isso? Se ela está... Primeiro eu vou dar uma verificada aqui para ver se não é problema da...
Ó, cheguei aqui um pouquinho pra frente. Essa é a parte que chega pra frente, ó. Ó, aí aperto. Primeiro vocês fazem isso, para ver se não é o problema lá. Se caso a porta estiver torcida, aí vocês têm que fazer daquela forma que eu ensinei antes, quando a gente colocou as dobradiças, fez a furação das dobradiças. Aí vocês têm que abrir embaixo para poder fechar em cima. Agora, sobre a fixação dos módulos. Um módulo desse tamanho aqui, por exemplo, nós colocamos, bastou colocar, ó, desse lado eu não coloquei nenhuma peça fixada na cantoneira para fixar na parede. Por quê? Porque a torre é uma peça que é apoiada em cima da pedra, então ela fica apoiada em cima da pedra. Eu parafusei o módulo, esse módulo, pela torre, ó, parafusei de dentro para lá, parafusei o módulo, botei os tapafuros e pronto. Como vocês podem ver, lá um parafuso, parafusei, já prendeu o módulo de lá. E do lado de lá do módulo, desse lado do módulo, colocamos duas cantoneiras. Então esse módulo, coloquei uma cantoneirinha aqui embaixo, desse lado esquerdo do módulo, e outra aqui em cima, que está bem pertinho aqui da prateleira. Por quê? Porque ela fica escondida. Bastou duas cantoneiras e ao outro lado apoiado, parafusado na torre. Não precisa mais que isso. Esse pequenininho aqui, conforme eu falei, que tinha os registros, o que a gente faz? Aqueles buracos lá, vocês podem usar uma serra-copo na furadeira, ou até na parafusadeira mesmo, medem direitinho a distância e furem o fundo para poder encaixar no registro. Agora, esse resto aqui são acessórios que vocês podem comprar também para poder comprar separado. A adega eu já expliquei a vocês como montar. Então é isso. O módulo, depois de pronto, ficou dessa forma. Nós gastamos um dia para montar. É só vocês seguirem tudo direitinho. De acordo, é lógico, vocês têm que fazer o desenho, o projeto e seguirem quando chegar as peças exatamente como vocês fizeram o projeto. Conforme eu ensinei, os parafusos para ficar escondidos. Onde vocês veem que tem outra parede, vocês podem parafusar. Onde vocês acham que vai aparecer parafuso, usem a cantoneirinha de 2 furos ou o Rafix, conforme eu ensinei na aula de montagem de roupeiros. Funciona do mesmo jeito. Na hora de colocarem o módulo em cima, vocês risquem antes primeiro para ver o local, a altura certa. Se o módulo tiver 1 metro e esse grande aqui, por exemplo, tem 2,5, então vocês sabem que vai ser 1 metro para baixo da beirada dele lá em cima, para ficar sempre alinhado, tudo alinhadinho. Colocar as frentinhas de gaveta é igual eu expliquei na escrivaninha. Vocês coloquem primeiro as caixinhas da gaveta e depois coloquem as frentinhas separadas, já alinhando com a porta. Primeiro põe as portas e depois, na hora de pôr as frentinhas, vocês coloquem a primeira já alinhando aqui, aí depois coloquem a última lá de baixo alinhando com essa porta. Aí depois dividir o espaço, as duas do meio. Aí vocês, daquela forma, põe o parafusinho com furo, marca e depois parafusa. As duas grandes aqui é a mesma coisa, com uma diferença. Mostra aqui na lateral. Essa daqui são
duas corrediças. Por quê? Ela é muito grande essa gaveta, é muito alta. Aí você faz a mesma coisa. Coloca 1 centímetro aqui embaixo, 1 centímetro aqui em cima. E coloca duas corrediças. Porque é uma gaveta muito grande, então se você enxerga vai ficar muito pesado. Uma corrediça só não vai aguentar. Então eu acho que sobre a regulagem, o mesmo acontece com os vasculhantes. Como vocês podem ver, ó, o mesmo. Se estiver pegando em cima, se você empurrar para cá, ó, a portinha vai inclinar e vai começar a pegar de cá. Então você tem que voltar naquele mesmo parafuso. Ó, viu? Então, é isso aí, gente. Não tem segredo nenhum. E a montagem dos pistões eu já ensinei para vocês. Como se faz a furação das dobradiças. Estava faltando só explicar para vocês sobre os puxadores, a regulagem das dobradiças. Gente, nessa cozinha, vocês não vão me ver montar o passo a passo, porque essa é uma cozinha muito simples. Ela é toda reta, são caixas. Então eu acho que isso, nesse ponto que a gente está agora, vocês já devem estar sabendo como fazer isso. Daqui a uns dias eu vou estar postando uma aula como montar uma cozinha em L, que é mais complicado. Então eu deixei para fazer o passo a passo na outra cozinha, que em L também tem torre, tem tudo que a gente precisa para aprender. E algumas dificuldades a mais, que é quando você for fazer um móvel em L superior, um gabinete também abaixo, inferior em L, de canto. E aí eu vou estar mostrando tudo passo a passo, porque essa cozinha aqui são caixas retas, não tem muito segredo, é só parafusar tudo ou usar a cadeirinha de 2 furos. E na cozinha L de canto já tem uma dificuldadezinha a mais, onde eu vou estar mostrando para vocês. É só isso, então, e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo e eu vou estar postando para vocês as respostas e vou estar colocando as perguntas e respostas para ajudar vocês aí.